Amigos, vocês que estão assistindo o programa Cristianismo Hoje, voltamos agora neste bloco ainda com o pastor David Kila. E neste momento, pastor David Kila, eu gostaria de fazer uma pergunta, inclusive sobre um texto bíblico, João capítulo 4, e que a gente vê muitas exposições teológicas, exegese, interpretações a respeito desse texto. Mas como nós estamos falando com o senhor, que é reconhecidamente como um adorador por excelência, nós gostaríamos de saber, na sua opinião, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha, foi um dos primeiros trechos da palavra de Deus que Deus, sabe assim, fez saltar de sua palavra, né? Na época que eu estava decidindo entre, uma vez que eu fui chamado para o evangelho e tal, teve aquela coisa de banda, de, não sei o que, aquela coisa. Mas aí, esse foi um dos primeiros trechos que saltou para mim, diante dos meus olhos, onde Deus disse: filho, não é banda que eu quero adoração, eu quero adorador. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus, ele vem fazer morada em nosso ser. E a palavra de Deus nos diz, inclusive eu estou com a Bíblia aberta aqui nesse trecho, né, que Deus é em espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nada melhor do que você ser conduzido, né, o teu espírito ligado no Espírito de Deus, sendo conduzido pelo Espírito de Deus em toda a verdade, a toda a verdade, para adorar a Deus. Se tem alguém que sabe como nós deveríamos fazer, é o Espírito Santo de Deus. E uma vez que ele vem, se liga, uma vez que ele é fundido com o Espírito que há em nós, ele pode então nos conduzir de uma maneira própria, de uma maneira devida, de uma maneira real, de uma maneira que vai trazer frutos para a nossa vida, que é aquilo que eu falava ainda há pouco. Eu preciso estar ligado no Espírito Santo para que ele mova de uma maneira sobrenatural. Sempre tem aquela pressão, né, no meu caso, de pessoas quererem ouvir essa canção, aquela outra canção, fazer isso, aquilo outro, em função dos CDs, aquela coisa toda, mas eu não subo com essa preocupação num palco, numa plataforma, num palanque. Eu subo numa plataforma ligado no Espírito Santo de Deus, sempre falando: Espírito Santo, só tu sabes o que eu preciso fazer, só tu sabes aonde eu preciso ir, só tu sabes o caminho da verdade para que nós possamos hoje alcançar o coração do Pai. Então é muito importante, quando você está adorando a Deus, você se ligar nessa realidade, você se ligar no Espírito Santo e deixar Ele te conduzir no caminho verdadeiro que vai trazer frutos para a tua vida, porque senão é apenas, sabe, o pessoal chama de louvor congregacional. Tudo bem, legal, nada contra, acho bonito, todo mundo canta, canções que todo mundo pode cantar. Eu prefiro o louvor sobrenatural. Porque o louvor sobrenatural é aquele que abre céus. O louvor sobrenatural é aquele onde você está sensível à liderança do Espírito Santo e você segue ele no caminho que você precisa ir para que ele te conduza ao lugar onde Deus, sabe, possa mover, agir, curar, tocar, arrebatar, avivar, renovar. Em espírito e em verdade. Poxa vida, eu acho que tem a ver com um pouquinho com isso que eu estou falando. Muitas pessoas às vezes chegam na igreja e elas chegam sem expectativa nenhuma. No que diz respeito ao louvor e adoração, graças a Deus essa mentalidade tem mudado. Mas as pessoas chegam, o que elas fazem? Cantam 3 cânticos rápidos, 3 cânticos lentos e depois dão prosseguimento, né, ao culto, como se aquilo fosse apenas uma partezinha do culto a ser comemorada, a ser vivida, experimentada, não sei. E muitas vezes eles amarram as mãos de Deus, que quer mover, que quer corresponder à nossa entrega, à nossa doação, à nossa adoração, às nossas mãos levantadas, quer mover, quer fazer, né, o seu sobrenatural acontecer. Inclusive tem um outro trecho aqui da palavra de Deus em Mateus 15, capítulo 8, onde Jesus está dizendo: olha, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Muitas vezes ligados apenas naquilo que, sabe, alegra o homem, apenas naquilo que satisfaz o homem, naquela necessidade de sentir cócegas no espírito, quando Deus tem muito mais, Reginaldo. Deus tem muito mais. Alguns moveres do Espírito, a presença poderosa do Espírito Santo, não se entrega, não se derrama. Cantamos canções sobre liberdade, mas não damos liberdade ao Espírito Santo. A gente meio que coloca ele dentro de uma caixinha e dizemos para ele: olha, você tem 20 minutos para agir, viu, Espírito Santo? Nós vamos cantar 20 minutos, então você tem 20 minutos para agir. Eu não estou detonando ou denigrindo ninguém. Mas deixa de ser uma liturgia engessada, né? Sem sombra de dúvida. Não está de fato agradando a Deus. Sem sombra de dúvida. Agora, por outro lado, existem aqueles que dizem: olha, equipe de louvor, vocês têm 20, 30 minutos. Porém, se os céus abrirem
e o Espírito Santo se manifestar, vocês são livres. Eu já participei de muitos eventos assim, onde pastores me deram essa liberdade. Então, assim, graças a Deus, existe um presbitério, existe uma liderança no Brasil hoje que é sensível, né, à manifestação do poder do Espírito Santo, à manifestação de Deus, e abre espaço para que ele possa agir. Isso é muito interessante e são colocações precisas, principalmente você que está assistindo nosso programa Cristianismo Hoje, porque o cristão, ele é templo, ele é casa, morada, habitação do Espírito Santo. Isso mesmo. Há um privilégio imenso nas nossas vidas em ter a nossa vida como casa, morada do Espírito Santo. E através da nossa fé, nós unimos o visível com o invisível. E precisamos cada dia mais termos essa entrega total a Deus. E adoração é o caminho. Sem sombra de dúvida. Imagina o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Reginaldo, eu fico louco toda vez que eu menciono isso aí. Jesus estava morto. Aí veio o Espírito de Deus, soprou, levantou, ressuscitou, restaurou, ressuscitou de dentre os mortos. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está disponível, como você disse, é um santuário do Espírito Santo de Deus, está disponível se você tiver interesse em se ligar, em se dar, em ouvir, em ser sensível, né, à liderança dele, para te levar a lugares onde você jamais imaginou serem possíveis. Você estava falando que esse é o caminho. Para mim, esse é verdadeiramente o caminho, sabe, a adoração, de você chegar, de se dar, né? A palavra de Deus diz em Salmo 51, versículo 16 ou 17, se eu não estou equivocado, né, que um coração contrito e um espírito quebrantado, ele não desprezará. É o que ele quer. Ele não resiste a um coração quebrantado. Coração contrito e um espírito quebrantado, essa versão, ele não resiste. Então o Espírito Santo te conduz, vai te guiando, vai te tocando, vai mexendo com o teu coração, e de repente, meu amigo, os céus abrem, vem a glória de Deus, o fogo incendeia a tua vida, você é transformado. Eu não sei aí, mas eu já estou sentindo ele aqui agora, nesse exato momento. Isso, e o tempo todo, a vida toda, em qualquer local, em qualquer ambiente, ligado. no trabalho, na faculdade, o cristão, ele de fato deve sentir a presença real do Espírito Santo. Ele está o tempo todo nos consolando, nos ajudando, nos guiando, nos dirigindo. Pastor, isso é muito interessante. Nós cristãos precisamos resgatar isso aí, essa entrega total. Porque às vezes nós somos tentados a pensar que Deus existe só para nos abençoar. Deus existe para receber o nosso culto, a nossa entrega, a nossa adoração. O culto é para Ele. É para Ele. É uma coisa equivocada, as pessoas acham que o culto é para o homem. Não, o culto é para Deus. Nós nos reunimos em função, né, das bênçãos, das vitórias, de uma fome e de uma sede por aquilo que é real, da palavra de Deus, né, da presença de Deus. Mas o culto é para Ele. Pastor David Kila, ainda sobre adoração, há uma expressão que de vez em quando o senhor cita, adoração extravagante. Extravagante. É importante que muita gente ainda não sabe. Mas, pastor David Kila, o que é, segundo a sua opinião, o que é adoração extravagante? Reginaldo, para mim a adoração extravagante é aquela que te leva além. É aquela que você, sabe, paga o preço para ir além. Tem algumas pessoas, né, nós lemos ali em Ezequiel capítulo 47, tem algumas pessoas que se satisfazem com águas que dão nos artelhos, né, uma música minha bem conhecida, Águas Profundas, mas é mais pura realidade. Pessoas que se satisfazem apenas com aquilo que é previsível, com aquilo que é normal, com aquilo que você pode controlar, entendeu? Não cantar uma canção aqui, aquilo que eu disse ainda há pouco, contar 2 canções, 3 canções rápidas, 2 lentas, aí depois a gente já pega e dá continuidade, né, àquilo que nós temos que fazer. Tudo bem. Tem hora para tudo, mas existe uma geração de pessoas famintas e sedentas que quer verdadeiramente águas profundas, quer se perder nas águas do Espírito, quer se dar completamente, sentir e ser transformado pela glória de Deus. Existem águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, você deve conhecer essa música, mas adoração extravagante para mim é a adoração de águas profundas, meu amigo, onde você, sabe, se perde completamente, você se dá. David, não dá para acontecer na igreja sempre, claro que não, existem momentos onde isso acontece, mas nem sempre é possível, porque existe a programação, existem outras coisas. Então, como fazer essa adoração extravagante na sua casa, no seu carro,
no lugar do seu trabalho, se for possível, né? Você tirar momentos e verdadeiramente se entregar e se rasgar e deixar as lágrimas descerem e sabe, ter aquela expectativa de ser suprido pela presença sobrenatural de Deus. É você dar mais, é você ir além, é você, sabe, andar a segunda milha, né, como diz a palavra, é você ter uma expectativa por algo bem maior, abundantemente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Só que tem um preço. Se você quer pouco, né, quem semeia pouco, colhe pouco, não é isso que diz a palavra? Se você quer água nos joelhos, água nos lombos, mas se você quer águas profundas, você vai ter que entrar no rio, meu amigo, vai ter que passar os obstáculos, vai ter que deixar a religiosidade de lado, o pecado de lado e se dar completamente. E os frutos são sem par. Olha, isso é perfeito. Inclusive é uma expressão lindíssima, Ezequiel, que diz: por onde quer que este rio passar, tudo viverá. O nosso programa Cristianismo Hoje, pastor David Kila, ele alcança todo o estado de Goiás e é transmitido aí pela TV fechada. E aqui no estado de Goiás, isso é sabido que as pessoas gostam muito do Senhor. O público cristão, eles adotaram a sua pessoa, a sua música, além da sua música ser bem recebida, sempre nós ouvimos falar e as pessoas afirmarem que você tem um carisma, é uma pessoa educada, uma pessoa que sabe relacionar com as pessoas da igreja, sabe conviver, entrar e sair em qualquer ambiente. E como esse público gosta tanto do Senhor, tem essa estima, esse carinho, eu gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem aos cristãos aqui em Goiânia. Amém. Bom, primeiro eu quero retribuir o carinho, eu quero dizer que realmente é real. Sempre que eu chego aqui, o carinho, a receptividade, não somente em Goiânia, como, né, todo o estado do Goiás, aonde quer que a gente vá, é um dos estados que realmente, assim, eu me sinto em casa, eu me sinto abraçado. Nós já gravamos aqui, já participamos de trabalhos e eventos e congressos em diversas igrejas, diversas denominações, e sempre, né, eu tenho um bom testemunho, sempre muito alegre de passar por aqui. E a palavra que eu tenho para dizer para vocês, além do amor e do carinho que eu expresso para vocês, quando as pessoas me perguntam, né, sobre os estados no Brasil onde a gente é mais bem acolhido, Goiânia está sempre entre, né, os 5 principais estados da nação brasileira, onde as pessoas realmente amam vocês. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é que eu amo vocês, eu amo o amor e o carinho de vocês e a paixão que vocês têm pelo Senhor. E a palavra que eu deixo para vocês é a seguinte: sejam radicais. Eu vou falar como se estivesse falando com uma pessoa. Seja radical para Deus. Mas por que, David? Porque se você analisar a palavra de Deus, você vai descobrir que tudo que tem a ver com Deus e você é radical. O amor dele por você é radical. As promessas dele por você são radicais. O envio do filho dele, cara, que loucura, foi radical. A presença dele é radical. O espírito dele é radical. Tudo que tem a ver, o perdão dele, a misericórdia dele, a compaixão dele, os maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo que tem a ver com Deus e tem a ver com você é radical. A morte do filho dele foi radical. A ressurreição, mais radical ainda. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, radical. Então, por que seja radical para Deus? Porque tudo que tem a ver com Ele e você é radical. Então, se você for radical para Ele, eu te garanto que a tua vida, meu amigo, será... Prepare-se para ser surpreendido pelo Espírito Santo de Deus. Você fala, como ser radical? Amando isso aqui, amando a palavra de Deus. Leia, marque, a minha é toda marcada. Leia, marque, ame, viva, experimente, sabe, tudo aquilo que Deus tem para você, porque olha, não tem nada igual, não tem nada no mundo que se compare a um carinho, a um amor, a um afago, a um abraço de um Deus que é loucamente apaixonado por você. Seja fiel à liderança que Deus colocou sobre a tua vida, teus pastores, teus líderes, quer seja líderes de célula, de jovens, de grupo familiar, enfim, seja constante, seja fiel, seja entregue a eles e Deus realmente tocará e abençoará a sua vida. E seja sensível ao Espírito Santo. Creio que é algo que a gente tem, né, comentado aqui um pouquinho. Seja sensível ao Espírito Santo, porque Ele te conduzirá a lugares que você nunca imaginou possíveis a serem conhecidas. É só você ver os relatos na palavra de Deus, é só você ouvir os testemunhos a respeito de pessoas que foram tocadas, curadas, saradas na palavra de Deus. Tem
tanta coisa que Deus tem preparado para você. Olhos não viram, ouvidos não viram, enfim, você conhece a palavra. Seja radical para Deus, o resto é consequência.